Boa noite a todos, a paz do Senhor, que Deus abençoe meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, que Deus abençoe você, sua casa e a sua família. Nós estamos aqui neste canal, é o canal Interagindo na Verdade, um canal de mensagens e reflexões da Bíblia Sagrada. Eu gostaria que você ficasse conosco. Logo após a vinheta, vamos estar tratando de um assunto muito importante. Então, sem mais demora, roda a vinheta. Olá, meus irmãos, meus amigos. Desde já eu quero agradecer a você por você me permitir adentrar agora no seu telefone celular, no seu tablet, no seu computador, para poder falar um pouco da Bíblia e de questões relacionadas à mesma. Queridos amigos, desde já eu gostaria de pedir que você se inscreva nesse canal. Se você já é inscrito, meu muito obrigado. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva por gentileza. Deixe seu like, deixe seus comentários, ative o sino de notificações para que você seja notificado dos próximos vídeos. Me dê uma força aí, vamos promover esse canal para a glória do nome do Senhor. Eu sou Edinaldo Mota e você está no canal Interagindo na Verdade. Eu gostaria de ler um texto da palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, texto esse que está em 1 Timóteo capítulo 1, verso 7, que diz assim: pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Queridos irmãos, queridas irmãs, amigos e amigas, estudando um pouco e lendo alguns estudos sobre medicina psicossomática, eu aprendi essa semana que através dos estudos que todos nós, sem exceção, temos um sistema imunológico. Esse sistema ele é responsável pela defesa do nosso organismo. O sistema, esse sistema imunológico, que diferente do que se pensava, nosso sistema imunológico, ele não funciona de forma independente do nosso corpo, não funciona de forma independente do restante do nosso corpo. O sistema imunológico, ele tem uma comunicação íntima com o nosso sistema nervoso. E o sistema nervoso, ele governa todos os nossos pensamentos e também governa todos os processos fisiológicos do nosso corpo. Tudo isso é governado pelo sistema nervoso que todos nós temos também. Queridos irmãos, o sistema imunológico tem uma íntima comunicação também com o sistema endócrino. Esse sistema endócrino, ele separa os hormônios, ou seja, os hormônios, eles são substâncias químicas que controlam diversas funções do nosso organismo. Sendo assim, as glândulas endócrinas são estas que produzem substâncias que são lançadas diretamente no nosso sangue, através do nosso sistema circulatório. Essas substâncias, elas circulam por todo o nosso corpo. Resumindo, essas substâncias químicas, elas são chamadas de hormônios. Então, basicamente, meus irmãos, os pensamentos afetam os hormônios. E os hormônios, por sua vez, também afetam os pensamentos. E ambos afetam os componentes do nosso sistema imunológico. Uma declaração que podemos fazer com um alto grau de certeza é que a existência dessas ligações diretas entre a mente e o sistema imunológico fica muito clara, fica muito objetiva. E sendo assim, meus irmãos, pessoas que são expostas e ficam vulneráveis a um elevado nível de estresse, a um elevado nível de pressão,
a um elevado nível de depressão, essa pessoa fica com as suas defesas imunológicas ou com as defesas do seu organismo enfraquecida, tornando-se mais vulnerável, por sua vez, não só a resfriados, mas também a problemas mais sérios de doenças, como doenças cardíacas e até mesmo câncer. Então, uma coisa lamentável, meus irmãos, que nós vivemos, é que muitos cristãos na atualidade falam de Deus, muitos cristãos parecem de Deus, mas não querem abraçar verdadeiramente a fé cristã, como a Bíblia diz que verdadeiramente deve ser. Sendo assim, meus irmãos, eu entendo que o grande responsável por isso não é o diabo. Pasmem, não é o diabo. E eu repito que isso é responsabilidade, sabe de quem, irmãos? Dos cães gulosos, da gula de alguns líderes religiosos que são, na verdade, eu não vou aqui generalizar e dizer que todos são assim, porque existe também muita gente boa fazendo a obra de Deus, mas existe sim lobos, né, que são lobos devoradores, né, que são pessoas controladoras do rebanho, são ditadores disfarçados de líderes, são pessoas que acreditam muito serem uma espécie de semideus sobre a face dessa terra, até mesmo escravizando a igreja e usando a igreja do Senhor para se promover. São as estrelinhas do cartaz. Você já viu algumas dessas? Alguns estrelinhas de cartaz, né? Esses não podem ficar com seu nome fora dos cartazes, porque são as estrelas. Eles chamam a atenção, não é verdade? Você já viu alguma coisa semelhante a isso? Estes, ao invés de prepararem a igreja, eles por sua vez, eles não preparam a igreja para o encontro da noiva com o noivo, ou seja, não preparam a igreja para se encontrar com o Senhor. Acabam ensinando os membros com o evangelho ralo, o evangelho da água com açúcar. E infelizmente, irmãos, ninguém se converte, ninguém ama, ninguém acaba vestindo verdadeiramente a camisa do evangelho. Ninguém vive o evangelho de forma literal, ou seja, é muito bonito, fala-se muito bem nos púlpitos, mas por sua vez não tem coragem de abraçar aqueles que verdadeiramente necessitam, não tem coragem, desviam, passam de largo quando veem na rua. Queridos e amados irmãos, nós vivemos o tempo da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, a Bíblia vai dizer que era uma igreja morna, a igreja que causa náuseas em Jesus Cristo, nosso Senhor. A tal ponto que Jesus disse que estava pronto a vomitar esta igreja, uma igreja tão morna que era, que achava que tinha alguma coisa, mas não tinha nada. Em Atos capítulo 14, verso número 22, a Bíblia vai dizer que após Paulo e Barnabé anunciarem também o evangelho em Derbe, eles voltam agora para Antioquia, na Síria. E lá, meus irmãos, eles animam os cristãos e a Bíblia vai dizer que eles lhe davam coragem para ficarem o quê? Firmes na fé, firmes no propósito do evangelho simples, que é o evangelho de renúncia ao pecado, o evangelho do amor, o evangelho que transforma a vida do homem. Mas, irmãos queridos, vale a pena também ressaltarmos, aleluia, que só que também eles ensinavam que era preciso passar por muitos sofrimentos para poder entrar no reino de Deus. Nós não vemos isso acontecer hoje na atualidade que nós vivemos. Nós entendemos, irmãos, e sabemos, aleluia, que estamos vivendo uma alta no meio dos evangélicos, uma alta nas traições, uma alta nos escândalos, uma alta nos suicídios, uma alta no descrédito em meio
ao Evangelho de nosso Salvador Jesus Cristo, devido aos escândalos que temos visto recentemente e a todo momento nas mídias, nas TVs, nas rádios, temos ouvido coisas que jamais pensaríamos nós que iríamos ouvir de uma forma de tanto escândalo, meus irmãos queridos e amados. Então, nós vivemos esse descrédito, meus irmãos, e é porque os evangélicos de hoje riscaram, ou se não riscaram, fazem vistas grossas quanto ao passar por sofrimento. Ninguém quer passar por sofrimento. Ninguém quer viver uma vida em sofrimento por amor a Cristo. Queridos, o evangelho da água com açúcar, a palavra sofrimento não existe. A palavra sofrimento foi riscada. É só vitória, é só bênção, é só bens. E vale a pena ressaltar que, a propósito, bens, na mente de muitos aí fora, bens é sinônimo de uma vida que está sendo abençoada por Deus, porque está andando no propósito de Deus. Queridos e amados irmãos, nós, quando olhamos para a palavra do Senhor, podemos observar nas Sagradas Escrituras Paulo sendo apedrejado e largado como morto. Nós vemos Paulo sendo surrado com varas publicamente diante de todos. Só que isso a igreja do nosso tempo riscou fora. Não se lê sobre isso, não se fala sobre isso, né? É bênção, é carro, é casa, é dinheiro, é oba-oba. Então, meus queridos irmãos, e nós vemos tudo essas coisas acontecendo, e quando não acontece a vitória, e quando não chega a bênção, e quando, aleluia, acontece situações difíceis, vem então as doenças, vem as dores e vem o isolamento. Sabe por quê, meus irmãos, minhas irmãs? Porque é difícil, mas eu tenho que dizer, as pessoas de hoje, elas estão tão acostumadas a ouvir sobre vitória, sobre bênção, sobre prosperidade, que não estão acostumadas a passar por aflições. E quando vem as aflições, quando vem o sofrimento, quando vem a dificuldade, muitos estão abandonando a fé. Muitos estão virando as costas para o evangelho de nosso Salvador Jesus Cristo. Mas não são culpa deles, não. São culpa daqueles que têm o dever de ensinar a palavra, mas se acovardam porque querem tomar para si apenas o luxo, a grandeza, a honra, né? Se acham, né? Aqueles que estão por cima da nata, né? Do leite. Mas, irmãos queridos e amados irmãos, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina como nós devemos ser. Nos mostra Jesus lavando os pés dos apóstolos. Queridos e amados irmãos, quando não acontece a vitória, quando não vem a prosperidade, muitos estão adoecendo. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, é difícil. É difícil, mas nós temos que vencer esta mornidão espiritual que assombra o evangelho do nosso Salvador Jesus Cristo nos tempos que estamos vivendo. Por isso, aleluia, muitos estão, aleluia, aí pregando a palavra, estão evangelizando de uma forma clara, direta e objetiva. E Jesus, ele está querendo neste momento te dizer de uma forma bem simples e objetiva que, se você se encontra dessa forma, que você abandone, meus irmãos, abandone todo tipo de mediocridade do seu coração. Abandone a mediocridade, meus irmãos. Abandone isso. Você não é o queridinho ou a queridinha de Deus. A Bíblia vai nos dizer, aleluia, que Deus amou a todos. Deus ama a todos, aleluia. Deus não faz exceção, Deus não faz acepção. O que acontece é que, se você ficar fazendo bico, o que acontece é que, se você ficar deixando de dormir, o que acontece é que, se você deixar de comer, se você deixar de rir, se você deixar de se relacionar com as pessoas que estão
estão à tua volta, com os teus filhos, com os teus parentes, com os teus amigos, com os teus irmãos. O que acontece é que se você deixar, aleluia, a sua vida social, aleluia, para viver uma vida litúrgica de rituais e de submissão a homens, você vai acabar ficando doente. E Deus te deu um corpo, não foi para você, aleluia, ficar carregando ele para lá e para cá, não. Foi para você cuidar dele, aleluia. Deus te deu um corpo para você cuidar dele. E a Bíblia nos ensina que desde Abraão até o tempo presente, a pessoa é aceita por Deus por causa da fé, não por causa de rituais, aleluia. E se você aceitar que a promessa de Deus, que por meio da fé no Filho de nosso Senhor, no Filho de Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo, nós temos paz com Ele. Nós nos alegramos na esperança de sermos salvos. Aleluia. Você foi aceito por Deus. Isso é algo simples, mas a vida aqui, ela não vai ser um mar de rosa. A vida aqui, ela não vai ser um parque de diversão, mas a vida aqui, meus irmãos, vai ser um deserto árido, um deserto em que Deus quer te usar para trazer uma direção cristã àquele que está perdido em meio a esse deserto, aquele que está sofrendo em meio a esse deserto. Não para que você, aleluia, fique apenas atrás de bens materiais ou de coisas passageiras supérfluas. Por isso, Paulo diz que nos alegramos nos sofrimentos, não por causa dos sofrimentos, mas por meio deles. Porque os sofrimentos aprofundam a esperança. Os sofrimentos têm a função de produzir também paciência em nós, aleluia. Precisamos passar por sofrimentos para termos essas características de uma vida cristã genuína na presença de Deus. Olha, lembre-se que se você viver o amor, seu sistema imunológico, ele agradece, sabia? Porque muito mais que os sofrimentos, o que garante a esperança daqueles que creem é a presença do Espírito Santo, através do qual o amor de Deus deve ocupar o centro de nossas vidas. O centro de nossas vidas. Sendo assim, com esta palavra, eu aqui quero finalizar dizendo: cuide de você, cuide da sua vida espiritual, cuide do seu corpo, cuide da sua família, mantenha relacionamentos, seja feliz, ria, seja normal, meu irmão. Você não foi feito para viver uma vida engessada, não. Você foi feito para ser uma bênção nas mãos de Deus. E Deus não quer ninguém fanático, Deus não quer ninguém fariseu, Deus quer você. Deus quer usar os teus talentos. Deus quer aperfeiçoar em você o amor dele. Amém? Que Deus abençoe. Fiquem todos com Deus. Não deixe de se inscrever nesse canal, o canal Interagindo na Verdade. Vamos promover esse canal. Venha me ajudar para que essa mensagem ela seja ouvida por mais e mais pessoas. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like, deixe seus comentários e que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. A paz, meus irmãos.